pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Edu e esse é mais um vídeo do canal Biblioteconomia Compartilhada. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e aperte o sininho para novas notificações. Esse vídeo ele faz parte da playlist Resumo de Livros. É a quarta parte do resumo do livro Elaboração de uma Política de Desenvolvimento de Coleções em Bibliotecas Universitárias, da professora Simone Weitzel. Nós temos aqui, para relembrar a obra, esse slide. Vamos lá, é uma obra de 2013, é uma segunda edição que foi publicada pelas editoras Intertexto e Interciência. Ele é um livro curto, mas bem interessante e importante para a gente aprender sobre a temática. Ele tem 109 páginas. Aqui está a referência desse livro. E se você quiser mais informações sobre este livro, está aqui na descrição desse vídeo. Vamos relembrar a estrutura do livro, né? Então, o livro ele tem a apresentação, tem quatro capítulos, sendo o primeiro introdução, o segundo questões que afetam a política, o terceiro o que vem a ser desenvolvimento de coleções, é um capítulo bem grande, também faz parte aqui dessa quarta parte de vídeos. O quarto, mãos a obras, e depois ainda tem tem referências e também um apêndice. Então vamos aí continuar o terceiro capítulo, que é o que vem a ser desenvolvimento de coleções, e agora na parte de aquisição, no item 3.1.4. Então vai falar aqui que a aquisição pode ser considerada sobre dois aspectos, né? Sobre duas perspectivas, que é como uma avaliação de um processo ou de uma política. E quando a gente vai para a aquisição como um processo, a gente tem que prestar atenção que é um processo que implementa as decisões tomadas lá no processo de seleção. E essas atividades de aquisição envolvem vários aspectos, sendo eles o conhecimento dos trâmites burocráticos institucionais, né, como a instituição lida com a aquisição, o acompanhamento desses processos, o conhecimento das finanças, né, porque é aquisição, o cumprimento dos prazos, no sentido de saber se essa aquisição vai estar num prazo correto, o controle de gastos, como é gasto, né, os recursos, e também em gerenciar permutas de doações. Ainda na aquisição como um processo, depois de todos esses itens falados no slide anterior, o que que acontece? É elaborado, né, uma lista desiderata, que é a lista ali do processo de aquisição. Então, depois da lista, vem algumas fases aí, né, que vamos falar agora nesses slides, que é complementar os dados documentários, se for necessário. Então, após a lista, se a gente vê que tem que complementar os dados, a gente precisa complementar eles. E também fazer uma conferência da existência, né? Se existe duplicidade nessa lista na hora de promover ali as aquisições. Selecionar os melhores fornecedores, porque a gente também lida com prazos, então ver se eles entregam no prazo o que a gente precisa, né? E também ir atrás dos pedidos de cotações de valores, né? Conhecer como se faz esse processo. Já na política de aquisição, a gente tem alguns elementos presentes na política de aquisição. E a gente vai ver várias vezes essa questão dos elementos presentes no decorrer desse resumo desse livro. Então, a gente tem que colocar ali, né, na política de aquisição, a responsabilidade pela atividade, né, qual é a equipe que vai fazer isso, né, definir prioridades de aquisição, o que que eu vou comprar com os recursos que eu tenho, quais são as prioridades daquelas coleções ali que eu possuo, definir as fontes de recursos dentro de bibliotecas universitárias, principalmente vem lá do financeiro das instituições, então ver, definir onde vai vir essas fontes de recursos, determinar as diretrizes para alocação de recursos. Quando a gente dá prioridade, a gente precisa também colocar no papel ali como que são feitas essas prioridades, para alocar esses recursos, né? E também detalhar esses procedimentos, como são feitas as compras,
as doações e as permutas, né? Porque é uma política de aquisição, então ali fica tudo documentado. Além desses, a gente tem outros, né? Que é a definição de instrumentos auxiliares para aquisição. Então, se eu vou ter algum instrumento que vai facilitar a minha aquisição, a gente também coloca nessa definição. Orientar na escolha dos fornecedores, uma orientação, né? Então, eu vou orientar como eu vou escolher os fornecedores, né? Como eles trabalham, então a gente precisa também saber. É, os critérios para diferentes coleções, ou seja, né, existem bibliotecas que têm vários tipos de coleções. Então, se são coleções diferentes, existem critérios diferentes, são os mesmos critérios, qual é qual é o ponto que é semelhante, os que são diferentes. Então, a gente também tem que se precaver com essa questão de critérios para diferentes coleções. A participação em planos de programas de aquisição cooperativa, se houver, então a gente também coloca. E programas automatizados de processo de aquisição. O que que seria, né? Se eu tenho um software lá na minha biblioteca que já tem alguma facilidade com esse processo de aquisição, e se eu vou utilizar esse programa, também detalhar aí na política de aquisição, ok? E aí, esse vídeo foi isso, né? Mais detalhar a questão da aquisição. Se você tem algum livro que você quer saber o resumo, coloque aqui, deixe aqui nos comentários que a gente tenta fazer esses resumos dos próximos livros para vocês, ok? Eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo. Tchau!